Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Olá, você vai ver no Gospel News de hoje. Inflação de julho apresenta estabilidade. Banco Central pede ajuste nas contas públicas para manter a queda na taxa básica de juros do país. Pesquisa mostra Flávio Bolsonaro liderando a disputa pela presidência no segundo turno das eleições. Jornal americano revela plano de segurança para Donald Trump durante saída da Turquia. Homem mata namorada com mata-leão após discussão em Santa Catarina. Entidades de futebol enviam carta contra o presidente da FIFA e diz que futebol não pertence a nenhum indivíduo. Boa noite. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apresentou estabilidade no mês passado. No acumulado de 12 meses, a inflação ficou em 3,44%. A inflação no Brasil desacelerou em julho e ficou em 4,44% no acumulado em 12 meses, dentro da meta do governo, de acordo com os dados oficiais divulgados nesta terça-feira. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou que a inflação mensal em julho foi de 0,07%, frente aos 0,16% do mês anterior, mudança explicada sobretudo pela tendência de queda nos preços dos alimentos. Assim, o índice dos últimos 12 meses ficou dentro dos limites estabelecidos pelas autoridades, entre 1,5% e 4,5%. A inflação em 12 meses havia ultrapassado o teto em maio e junho. O custo dos combustíveis também diminuiu em julho, enquanto o governo segue atento às turbulências provocadas pela guerra no Oriente Médio. O Banco Central mantém uma das taxas de juros mais altas do mundo para conter a inflação. A autoridade monetária reduziu em 6 de agosto a taxa Selic de 14,25% para 14%, dando continuidade a um ciclo de cortes iniciado em março. O presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, vai buscar a reeleição em outubro e o custo de vida aparece entre as principais preocupações dos eleitores. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o ex-governador Antônio Garotinho cumpra a sentença que suspendeu os direitos políticos por 8 anos. Garotinho foi condenado por improbidade administrativa no esquema de desvio de verbas na saúde. A defesa dele contestou a decisão da Justiça do Rio e disse que persistir na execução de uma pena já esgotada viola a lei de improbidade e a segurança jurídica. A empresa GERP divulgou hoje uma pesquisa que mostra Flávio Bolsonaro liderando a disputa pela presidência no segundo turno das eleições com 45%. Segundo a GERP, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro somam 38% das intenções de voto no primeiro turno, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa, Renan Santos aparece com 5%, acompanhado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 4% e Romeu Zema com 2%. No cenário de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 45%, enquanto o petista soma 43%. Um outro recorte da pesquisa mostra que Lula concentra a maior rejeição, com 48%. A pesquisa GERP entrevistou 2.400 pessoas entre os dias 6 e 10 de agosto. O intervalo de confiança é de 95%. O presidente Lula nomeou Oswaldo Malatesta como chefe de gabinete pessoal da presidência da República. A função era ocupada por Marco Aurélio Santana, o Marcola, que foi exonerado após ter o nome citado em uma investigação da Polícia Federal. Marcola recebeu dinheiro da empresária Roberta Luschensanger, apontada como lobista e amiga pessoal do filho do presidente Lula. E o presidente americano Donald Trump disse que vai buscar uma compensação por parte do Irã após o fim da guerra no Oriente Médio. O republicano citou ainda uma indenização para as famílias das vítimas que morreram durante protestos no país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai buscar uma compensação por parte do Irã por ataques que remontam a décadas atrás, como parte de qualquer futura negociação de paz. Nas redes sociais, Trump publicou: o Irã está pedindo uma compensação pelos danos que lhe foram causados durante o conflito militar dos últimos 5 meses.
Eu também exijo uma compensação do Irã por todas as pessoas que eles mataram ao longo do tempo. O magnata mencionou em particular o atentado contra o navio de guerra americano USS Cole, no Iêmen, em 2000, e afirmou que as famílias das vítimas deveriam ser indenizadas. Trump também se referiu às famílias dos milhares de manifestantes inocentes mortos nos últimos 50 anos, além dos 52 mil dos últimos 5 meses. A nova declaração torna ainda mais improvável um acordo em breve sobre a passagem pelo Estreito de Hormuz, enquanto o Irã exige para reabrir a rota que os Estados Unidos aceitem todas as suas condições. Pelo lado iraniano, o líder supremo Mojtaba Khamenei fez suas primeiras nomeações militares de alto escalão desde que assumiu o lugar do pai, morto em ataques realizados pelos Estados Unidos e Israel. O general da Guarda Revolucionária, Ali Abdullahi, foi nomeado como novo chefe das Forças Armadas do Irã e foi substituído pelo general de brigada Ahmad Vahid, que agora vai ter a patente de major-general. Durante uma coletiva de imprensa em Teherã, o porta-voz da diplomacia da República Islâmica, Ismail Baqai, afirmou que os iranianos são jogadores profissionais de xadrez, em resposta ao presidente americano Donald Trump, que comparou o conflito entre os países a uma partida de xadrez. O jornal norte-americano Washington Post publicou uma matéria afirmando que Donald Trump foi evacuado secretamente do Air Force One para um caminhão de alimentos e transportado para outra aeronave antes de deixar a Turquia no mês passado. Segundo a reportagem, o governo americano recebeu uma informação de que forças ligadas ao Irã tinham Donald Trump e o avião presidencial como alvos. O esquema ocorreu no dia 8 de julho, após Donald Trump participar da cúpula da OTAN na Turquia. Diante de jornalistas e câmeras no aeroporto de Ankara, o presidente subiu normalmente as escadas do Air Force One, acenou e entrou na aeronave. Mas o que ninguém sabia é que o presidente deixou o país em outra aeronave. Segundo o jornal, um caminhão utilizado para transportar alimentos estava posicionado no lado oposto da aeronave, fora do campo de visão da imprensa. O compartimento de carga havia sido elevado até uma das portas do avião. Segundos depois, o caminhão se afastou e seguiu até um C-32A para transferência do presidente. Toda a operação aconteceu após autoridades norte-americanas receberem informações de que forças relacionadas ao Irã poderiam ter como alvos o presidente Donald Trump e o avião Air Force One. As duas aeronaves partiram para o Reino Unido. Após o pouso, Donald Trump foi colocado novamente no avião presidencial para seguir viagem de volta aos Estados Unidos. O Supremo Tribunal da Rússia proibiu o partido pacifista do país de participar das eleições parlamentares. O pleito acontece em setembro do ano que vem. O Supremo Tribunal da Rússia proibiu o Yabloko, o único partido pacifista do país, de participar das eleições parlamentares em setembro do próximo ano. Um partido nacionalista pró-Kremlin havia recorrido à Suprema Corte para impedir a participação do Yabloko nas eleições parlamentares, vencidas desde 2003 pelo Partido Rússia Unida do presidente Vladimir Putin. Cerca de 100 apoiadores do Partido Pacifista, em sua maioria jovens, se reuniram em frente ao tribunal para protestar após o anúncio do veredito. Com a maioria dos opositores de Putin presos, exilados ou mortos, o Yabloko é o único partido liberal ainda em atividade na Rússia. A legenda recebeu o apoio de diversas figuras da oposição exiladas, incluindo Yulia Navalnaya, viúva do falecido líder da oposição Alexei Navalny. Ambos são considerados extremistas na Rússia. O partido conquistou sua última cadeira na Duma estatal nas eleições de 2003. As tentativas de pôr fim à guerra na Ucrânia, que se arrasta há mais de 4 anos, por meio de diplomacia, fracassaram até o momento. Putin mantém firmes suas exigências territoriais para o fim dos combates e descarta negociações com o presidente Volodymyr Zelensky. Pesquisas independentes mostram que a maioria dos russos é favorável ao início de negociações de paz com Kiev. E nesta terça-feira, um tribunal da Síria condenou o ex-ditador Bashar al-Assad e o irmão mais novo dele à pena de morte por crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Durante 14 anos de guerra civil no país, cerca de 500 mil pessoas morreram. Bashar al-Assad fugiu para a Rússia durante a tomada da capital Damasco em 2024. Um tribunal sírio condenou nesta terça-feira o ex-governante Bashar al-Assad à morte após um julgamento celebrado à revelia, no qual o ex-ditador foi declarado culpado de atrocidades cometidas durante os quase 14 anos de guerra civil no país.
Em um tribunal em Damasco, o juiz declarou Assad culpado de assassinato premeditado, homicídio doloso de mais de uma pessoa, homicídio doloso de menores de 15 anos, tortura com resultado de morte e privação de liberdade em múltiplas ocasiões. Estes são considerados crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Por esses crimes, ele é condenado à morte. O tribunal também condenou à morte e à revelia 6 ex-comandantes militares e das forças de segurança, entre eles Maher, irmão de Assad, que também fugiu do país. O ex-funcionário das forças de segurança, Atif Najib, único acusado presente no banco dos réus, também foi condenado à morte por crimes contra a humanidade, cometidos quando era chefe da segurança política na província de Dara, epicentro da revolta de 2011 no país. Muitos sírios comemoraram a decisão nas ruas de Damasco. Parabenizo todas as famílias dos mártires e parabenizo meu pai e minha mãe pela sentença de morte contra o criminoso Atif Najib. Esperamos que Bashar al-Assad e todos os membros de sua quadrilha criminosa sejam executados. Esta é a primeira sentença do tipo anunciada durante o governo dos líderes transitórios da Síria, que derrubaram Assad em dezembro de 2024, com a promessa de fazer justiça e exigir a prestação de contas pelos crimes cometidos durante seu governo. O então presidente fugiu para Moscou quando as forças lideradas por islamistas se aproximavam da capital síria. A Síria iniciou em abril julgamentos contra Assad e outros funcionários do governo, julgados presencialmente à revelia, acusados de atrocidades cometidas durante a Guerra Civil, que começou após a brutal repressão por parte das antigas autoridades aos protestos pró-democracia. Mais de 500 mil pessoas morreram e milhões foram deslocadas, enquanto dezenas de milhares desapareceram, muitas delas no brutal sistema penitenciário do país. E as buscas por sobreviventes e desaparecidos seguiram nesta terça-feira na Colômbia. Mais de 220 pessoas morreram após o terremoto de magnitude 7,4. Profissionais e voluntários lutam contra o tempo em busca de sobreviventes após o forte terremoto que abalou a Colômbia. As principais cidades do oeste do país, Cali, Pereira, Manizales e Quibdó, exibem cenas de destruição após o sismo de magnitude 7,4 registrado na manhã de segunda-feira, às 7h34 no horário local. Como vocês podem ver, estamos unidos, os bombeiros, a Defesa Civil e também a comunidade que respondeu a este chamado. As pessoas estão demonstrando solidariedade e querendo ajudar. O epicentro do terremoto foi localizado perto de San José del Palmar, em Chocó, uma região pobre de difícil acesso devido aos danos nas rodovias. O sismo revive a tragédia do forte terremoto de 1999, que deixou quase 1.200 mortos na região. O presidente Abelardo de la Espriella, que assumiu o cargo no dia 7 de agosto, declarou estado de emergência e se comprometeu a organizar uma operação de resgate coordenada. O cardeal Pietro Parolin enviou um telegrama ao presidente da Conferência Episcopal Colombiana em nome do Papa Leão XIV, que se declarou profundamente consternado e afirmou que reza pelas vítimas. Em Cali, a Organização Mundial da Saúde informou que várias instalações hospitalares sofreram danos. As escolas públicas vão ficar fechadas nesta terça e na quarta-feira. 6 aeroportos do país sofreram problemas em suas infraestruturas e suspenderam os voos comerciais. Os Estados Unidos, aliados do novo governo, ofereceram uma ajuda de mais de 15 milhões de dólares, cerca de 80 milhões de reais, para lidar com a emergência. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia pôs à disposição seu serviço de satélite Copérnicos para as operações de resgate. Israel, México, Chile, Argentina e El Salvador também ofereceram ajuda. No próximo bloco, namorado mata estudante com mata-leão após discussão em Santa Catarina. E jovem é morta a tiros pelo ex-namorado no interior de São Paulo. Joviana Evelyn, de 19 anos, foi encontrada morta na casa do namorado em Sangão, no sul de Santa Catarina.
José Gustavo, de 21 anos, confessou ter matado a jovem com um golpe mata-leão. Ele afirmou que cometeu o crime após uma discussão. O corpo da jovem foi encontrado na casa de José Gustavo, após a mãe dela registrar o desaparecimento à polícia. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher desconfiou que as mensagens que recebia não haviam sido escritas por Joviana. Segundo informações, a jovem saiu de casa na última quinta-feira e mandou uma mensagem à mãe, informando que iria para a casa do namorado. Mas, ao longo do final de semana, a mulher começou a desconfiar das respostas. A mãe da vítima procurou a polícia após desconfiar também das respostas dos parentes de José Gustavo. Os agentes foram até a residência e encontraram ele dentro de um quarto enrolado em cobertores. A perícia preliminar da Polícia Científica indicou que a morte poderia ter ocorrido há quase 2 dias. José Gustavo Rabelo confessou o crime. Ele afirmou que aplicou o golpe mata-leão na jovem após uma discussão. Ele foi preso em flagrante suspeito de feminicídio. Joviana estudava ciências biológicas na Faculdade do Extremo Sul Catarinense. Em nota, a universidade manifestou pesar pelo falecimento da jovem e reafirmou o compromisso com a promoção de uma sociedade pautada pelo respeito, pela dignidade e pela proteção à vida. E no interior de São Paulo, uma outra estudante também foi vítima de feminicídio. Lívia Bertoldi, de 23 anos, foi morta a tiros em Pindamonhangaba. O ex-namorado da jovem foi preso suspeito de ter praticado o crime. Lívia Bertoldi foi assassinada em uma praça do bairro Campo Alegre. Segundo a polícia militar, ela foi atingida por disparos de arma de fogo na cabeça e morreu no local. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram até o apartamento de Carlos Eduardo após receberem informações de que ele seria o autor do crime. No imóvel, os agentes apreenderam um revólver calibre 38, celulares e uma pequena quantidade de droga. O suspeito ficou ferido após tentar tirar a própria vida. Ele foi socorrido e permanece internado sob escolta policial. Segundo informações, Lívia já tinha uma medida protetiva contra o ex-namorado. Familiares relataram também que ele não aceitava o fim do relacionamento e já havia feito ameaças de morte contra a vítima. Lívia era estudante de Direito da Universidade de Taubaté e fazia estágio no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em nota, a Unital manifestou profundo pesar pela morte da estudante e repudiou toda forma de violência. Um homem de 46 anos foi preso suspeito de estuprar a enteada de 5 anos em Minas Gerais. A mãe contou que estava desconfiando do comportamento do companheiro e flagrou um dos abusos após fingir que estava dormindo. A menina contou para a mãe que o homem havia tocado nas partes íntimas dela e a obrigado a tocar nas partes íntimas dele. A Polícia Civil confirmou a prisão por estupro de vulnerável. A seguir, leste europeu registra temperaturas acima de 41 graus e autoridades alertam para nova onda de calor. E ilha grega de Ítaca se prepara para boom de viagens após o filme A Odisseia. A Europa enfrenta uma nova onda de calor. A região leste do continente registrou temperaturas acima dos 41 graus. Após um mês de julho de altas temperaturas, a Europa enfrenta no início de agosto uma nova onda de calor, em um contexto de seca generalizada que deixou vários dos grandes rios do continente em seu nível mais baixo. Nos primeiros dias de agosto, Eslováquia e Áustria registraram temperaturas recordes para os países, acima de 41 graus. Os serviços meteorológicos britânico e francês também alertaram para a chegada nos próximos dias de uma nova onda de calor extremo, com temperaturas que podem chegar a 39 graus no sul da França. Segundo Copérnicos, o Observatório Europeu de Mudanças Climáticas, o oeste da Europa já sofreu desde maio 4 episódios de calor extremo. A seca também está se espalhando, quase generalizada na França e na Espanha, favorece incêndios devastadores. Ela também afeta regiões do Reino Unido e da Alemanha, onde os rios estão em seus níveis mais baixos. De acordo com dados do Copérnicos, a grande maioria do Reno e do Tâmisa, aproximadamente 2/3 do Danúbio e longos trechos do Ródano e do Pó registraram uma escassez sem precedentes, fora da média para um mês de julho em 34 anos de medições. A Federação Alemã de Navegação Interior advertiu que, devido à seca, o rio Reno, que se estende por cerca de 1.200 quilômetros e é uma importante via para o transporte de mercadorias,
pode acabar dividido em dois e deixar de ser navegável de forma contínua. A Organização Mundial da Saúde afirmou que o número de mortes por ebola se aproxima de 2.000. Quase 2.000 pessoas morreram na recente epidemia de ebola que atinge a África. A informação foi divulgada pela Organização Mundial da Saúde. Durante uma coletiva de imprensa em Bunia, no leste da República Democrática do Congo, epicentro do surto, o diretor regional da OMS para a África, Mohamed Yacoub Janabi, disse que 4.000 indivíduos foram infectados pela doença. É muito importante destacar que não temos uma vacina licenciada nem terapias. Portanto, se esperamos que esse surto de ebola se comporte da mesma forma que no ano passado, não vai ser assim. E há outros fatores que vocês conhecem: insegurança, áreas às quais não conseguimos ter acesso, estamos conseguindo ver apenas 30% das pessoas infectadas, enquanto 70% das pessoas estão morrendo em casa. É por isso que este ebola é diferente. A Organização Mundial da Saúde recomendou na sexta-feira testar na República Democrática do Congo a vacina Ervebo, a única aprovada contra o ebola, diante da falta de um imunizante específico para a variante Bundibugyo, que causa a epidemia atual no país. A OMS afirmou nesta segunda-feira que estão em curso discussões para determinar a implementação de ensaios clínicos, para confirmar se a vacina Ervebo pode oferecer proteção contra o vírus. Uma nova espécie de perereca foi descoberta na Costa Rica. Um estudo mostra que o habitat natural de anfíbio são as plantações de café. Esta é a nova espécie de perereca descoberta na Costa Rica. Com menos de 4 centímetros, os anfíbios foram encontrados no Pacífico Central costarriquenho. A perereca foi nomeada perereca das nascentes, porque quase sempre, ou em muitos dos locais onde foi encontrada, está dentro das áreas de proteção das nascentes de aquedutos comunitários ou nas proximidades da água. O estudo para determinar que se trata de uma nova espécie foi realizado pelo Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina e pela Universidade da Costa Rica. É uma espécie particular porque foi encontrada entre plantações de café, possivelmente algumas delas com uso de agroquímicos. Por isso é interessante passar a estudar a perereca com mais profundidade para entender como é que ela está sobrevivendo nesses habitats tão alterados. De acordo com especialistas, durante a noite, quando são particularmente ativas, é possível escutar as pererecas cantando no arbusto da plantação de café, onde buscam sombra, umidade e alimento. Mas cientistas acreditam que a base da alimentação são pequenos insetos. Esta rana pode ter ameaças, como lo son la contaminación. Essa perereca pode enfrentar ameaças como a contaminação da água, na qual ela desenvolve todo o seu ciclo de vida, e a perda de habitat. Quando as áreas de proteção são invadidas, as ervas e arbustos que ela utiliza como refúgio, como lugar para se alimentar, são cortadas. Utiliza como refúgio, como lugar para alimentar-se. Os cientistas afirmam que a detecção do animal tem se tornado cada vez menos frequente, o que gera preocupação sobre a situação atual das populações de pererecas. E após o lançamento do filme A Odisseia, a ilha grega de Ítaca se prepara para um boom no turismo. O longa, dirigido por Christopher Nolan, atingiu mais de $1 bilhão em bilheteria. A casa de um herói que abre as portas para o futuro sem esquecer o passado. A ilha grega de Ítaca, considerada o lar de Odisseu no poema de Homero, se prepara para um crescimento no turismo após o lançamento da superprodução épica A Odisseia, de Christopher Nolan. Com marcos como estátuas e bustos, além dos produtos nas lojas de souvenir locais, o poema original é referenciado por toda a ilha. Após o sucesso do filme nos cinemas, a expectativa é que o interesse pelo clássico grego resulte no aumento de visitas a Ítaca. Este ano não veremos mudança, porque todos já reservaram os quartos desde o inverno. Mas a partir do ano que vem, esperamos um aumento significativo de visitantes. E podemos dizer que isso também vai afetar os meses que normalmente são mais tranquilos em Ítaca.
Eu diria que a força matriz por trás disso é, antes de mais nada, o filme de Nolan. Mas por trás do filme de Nolan está Homero. O reconhecimento desse filme já começou. Os turistas com quem tenho contato já estão falando sobre ele, dizendo que acreditam que algo positivo vai sair disso. Mesmo que ainda não tenha sido lançado em todos os cinemas, já começou a gerar divulgação para a ilha e a aumentar a visibilidade pública por causa da sua associação com o filme. Ítaca, no Mar Jônico, fica longe dos mais famosos pontos turísticos gregos. E apesar das águas límpidas e das baías espetaculares, nunca foi uma parada habitual para viajantes. Embora algumas locações gregas tenham sido usadas, nenhuma cena da obra foi de fato filmada em Ítaca. Entramos em contato com a equipe e pedimos que algumas cenas fossem filmadas aqui na ilha e incluídas no filme. Infelizmente, isso não foi possível. Mesmo assim, o filme oferece uma divulgação enorme para a ilha. No poema e no filme, Odisseu tenta voltar para casa após a Guerra de Troia, conflito lendário da mitologia travado entre gregos e troianos. Por meio do clássico de Homero, a literatura imortalizou o lar do herói grego. Com a produção de Nolan, as palavras ganharam imagens que proporcionaram uma nova experiência aos amantes do poema. Em Ítaca, os visitantes têm a chance de fazer uma imersão em um lugar que respira uma história agora também eternizada pela sétima arte. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, voltou a ser alvo de críticas após a UEFA, a CONCACAF e a AFC publicarem uma carta conjunta. O texto afirma que o futebol não pertence a nenhum indivíduo. Superar a crise da FIFA? O presidente da FIFA, Gianni Infantino, continua sob forte pressão. No último capítulo da crise na instituição, uma carta enviada por 3 das 6 confederações continentais, UEFA, CONCACAF e a asiática AFC, destacou que o futebol não pertence a nenhum indivíduo. A carta aberta endereçada à família do futebol dizia: a liderança no futebol não é uma posse. Não se trata de deter ou exigir o poder para si próprio. O documento acrescentava que quando a confiança é rompida por meio do engano, quando o indivíduo se coloca acima do coletivo que lhe confiou a autoridade, este dever foi abandonado. O texto não é assinado pelos 2 grandes apoios que Infantino mantém, a CAF da África, que tem 54 federações nacionais, a influente Comebol com 10 federações, entre elas Brasil e Argentina, nem a modesta UFC da Oceania com 13 países associados. Até o momento, o único candidato declarado, Infantino, que comanda a FIFA desde 2016, precisa obter a maioria dos votos dos membros da entidade para ser reeleito em março, para um novo mandato de 4 anos. No sábado, a FIFA denunciou em um comunicado um esforço contínuo e orquestrado por parte de alguns para minar a entidade e seu presidente. Um dia antes, o jornal britânico Telegraph publicou que Infantino, secretário-geral da UEFA de 2009 a 2016, teria utilizado seu poder para garantir a promoção de uma funcionária da entidade com a qual mantinha uma relação íntima. A crise no mundo do futebol começou com a revelação, no fim de julho, do controverso projeto de Infantino de abrir a FIFA para investidores privados. Após a rejeição de várias federações, o plano foi abandonado, mas desde então, o dirigente tem estado no centro das críticas. Today I feel Arab. O presidente americano Donald Trump saiu em defesa do presidente da FIFA e disse que a entidade cometeria um erro terrível se substituísse Gianni Infantino. Trump disse ainda que o mandatário é fantástico e que acabou de presidir a Copa do Mundo mais bem-sucedida de todos os tempos. O Gospel News desta terça-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Na sequência tem encontro mensal Mais Que Ver, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional, aqui pela Rede Gospel, pela Rádio Gospel FM e todas as nossas plataformas digitais. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.